Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 20, 25. Lucas 20, 25. Perguntaram a Jesus: pagar impostos? Perguntavam a César, porque na altura Israel estava ocupada pelos romanos e César era o imperador. E eles perguntaram, e Jesus perguntou para eles: mas mostra-me uma moeda. Imagem e que inscrição está na moeda? É de César. Jesus respondeu e disse-lhe, Lucas 20, 25. Então disse-lhe: dai, pois, a César o que é de Deus, o que é de comigo. Na altura, eu tinha o único que eu tinha na mão. O ordenado não funcionava como o resto das pessoas funcionava, que recebiam todos na mesma altura. Eu não funcionava assim, eu vendo. E aquele dinheiro, eu comecei a pensar, bem, Deus não quer que eu passe necessidades, quer que eu passe, então ficar com esse dinheiro e pronto. E pronto, lembrar este: é César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E fui logo lá à frente, como eu disse. E nesse mesmo dia, Deus me abençoou. Vamos entender: quer o nosso dinheiro ou quer o nosso coração? Porque logo me trouxe dinheiro para mim. Honrou a minha fé, a minha confiança. Ele o mesmo com todos. Então vamos, Jesus, amém? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Quem dá com alegria, com o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos confiar em Ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o Deus que nos boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De Deus. Limites de tudo a mim hoje é vamos ler Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. E eu quero-vos falar de 4 coisas.
limita a Deus na sua operação na Terra, a sua operação nas nossas vidas. Muitos vão dizer, não, mas Ele é Deus, Ele pode operar. Entenda, nas coisas que nós estamos a buscar, o que eu vos falar vai limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Vou voltar a repetir. Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer o que quiser, quando quiser, mas nas nossas vidas, as nossas ações limitam Deus em relação àquilo que nós queremos para nós. E começa realmente com este versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que é Deus que o busca. Eu cada vez que eu dizia, não, duas coisas, crer que Deus existe e que é compensador ao gosto daquilo que eu busco. Não são duas coisas, são três. Deus mostrou. Veja, eu vou voltar. Sem fé é impossível agradar-lhe, que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que se aproximar de Deus, tem que buscar a Deus, crer que Ele existe. Depois, segunda coisa, e a terceira coisa, é que Ele ajuda daqueles que o buscam, é recompensar daqueles que. Se nós não fizermos isto, vamos limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Nós é que nos temos de aproximar de Deus. A Bíblia diz, vós para mim, que eu tornarei para vós. Pois é da vontade de Deus. É da vontade de Deus chegar até nós. Mas Ele não vai fazer isso se nós não dermos a primeira parte. Porquê? Por que razão? Primeiro, porque é Deus. Segundo, por causa do nosso livre-arbítrio. Por causa do nosso livre-arbítrio. Por causa de Deus permitir que nós possamos decidir sobre as nossas vidas. Ele não vai colocar-se à frente em nada. Ele vai permitir a nossa decisão, o que nós achamos que deve ser. Tudo mais é Ele e não nós. Deus, Ele colocou o melhor lugar no país da terra, no sítio. Uma árvore do mal disse: não podeis comer as coisas de outra forma. Não sequer lá a árvore e nunca havia problemas. Retirar de decisão do mal está sobre a terra. Mas cabe a o mal. Somos nós que decidimos. Da mesma forma, cabe a nós aproximar-nos de Deus. Crer que Ele existe. E acreditar que Ele nos vai recompensar por estarmos a buscá-lo a Ele. Cada vez que nós a palavra de Deus para as nossas vidas, colocamos em prática, temos mais, nós estamos a honrar, Ele olha para nós de uma forma diferente. Deus já não fica limitado por várias coisas que podem. Essas limitações
sempre tem a ver com nós próprios. Cada um de nós. Cada um de nós, na sua operação, pode fazer. Ele quer muita coisa. Isaías, Deus permitiu que ele visse o trono de Deus. Ele viu a glória de Deus. Viu tudo. No entanto, naquele momento perguntava a quem envia a palavra de Deus. Puder falar. E Isaías diz, Senhor, do homem, mais uma vez. Alguns não, mas Deus pode agarrar e pode abençoar quando quiser e pode fazer. Ouça, você vai ver vários versículos bíblicos que comprovam que nós limitamos a Deus na operação que Ele faz nas nossas vidas. Nós impedimos Deus de operar. Mas Ele é todo poderoso. Eu não ponho isso em causa. Eu sei que Ele é todo poderoso. Mas as nossas ações, as nossas palavras, as nossas descrenças, as nossas dúvidas impedem a operação de Deus nas nossas vidas. É isso mesmo. Portanto, é necessário você aproximar-se de Deus. É necessário você crer que você dar, Ele vai recompensar por e Eva buscam com os dias. Os dias pela lá está Deus com quando eles tomaram uma escolha, quando eles tomaram não afastaram a presença de Deus. Porquê? Porque foi a visão de Deus. Comer o que Deus tinha dito para não ter um mal. Por isso é que se abriram e viram o mal. Gostavam que até ali não fazia mal. E a pureza neles. Vamos abrir agora em Tiago 1,5. Tiago 1,5. Outra das coisas que impede a ação de Deus, a operação de Deus nas nossas vidas, você sabe qual é? É a dúvida. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosco, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado para uma ou para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que... Desculpem. Eu acho que vos li ao contrário. Para a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando você tem fé, você tem confiança. Quando você tem dúvida, você não tem fé, não acredita. Como é que podemos mudar de um estado para o outro estado? Mudar da dúvida para a fé. Como? Conhecendo e ouvindo mais e mais e
mais a palavra de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo pregações, porque nos faz levantar a fé, nos faz levantar a confiança num grande e poderoso Deus. Pois a fé é acreditar que Deus pode fazer algo por nós. Normalmente os homens e as mulheres que vivem neste planeta, todos acreditam que as coisas funcionam de uma determinada forma. Desde criança são levados a acreditar assim. Não são levados a acreditar em milagres, são levados a acreditar que as coisas são assim, as coisas aconteceram assim, a doença veio e pronto, e agora tem que se arranjar uma forma de conseguir ser curado e tudo mais, não honrando a Deus, nem buscando a Deus. Há uma situação, há um problema e não buscam a Deus, tentam arranjar soluções para os próprios. Esquecem-se muitas vezes de Deus. Mesmo aquele que é cristão, que aceitou Jesus. Quantos e quantos que eu conheço que fazem isso? Eu quero que você entenda. Quando Jesus disse, cada um leva a sua cruz, não era propriamente para nós andarmos com uma cruz às costas aí todos os dias, dizer, não, eu sou de Jesus, eu estou a andar com uma cruz. Não. É você entender a obediência que Deus quer para connosco. A obediência na vida de Jesus, a cruz na vida de Jesus foi a obediência. A obediência até à morte. Nossa cruz é uma obediência à palavra de Deus. Então a obediência à palavra de Deus, eu não posso fazer isto, não posso... Ouça, a palavra de Deus não é um não posso. É você buscar o Espírito Santo, buscar a Deus e de dentro de si para fora, então você sabe o que deve e não deve fazer. E vem não por imposição, mas porque você sabe o que o deve fazer. Falo por amor. A dúvida que Deus vai operar na nossa vida é que nos faz afastar de Deus e impedir que Deus possa operar nas nossas vidas. A dúvida, ouçam, eu sei que há situações muito difíceis na vida dos homens e das mulheres, há situações a nível de saúde, a nível financeiro, a nível do lar, e nós chegamos a um ponto tal, mas será que até Deus é capaz de resolver isso? E quando nós pensamos e colocamos a dúvida, o não acreditar num Deus poderoso que tudo é capaz de fazer, que tudo fez por nós, que até o seu próprio Filho deu por nós, para que nós, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, pudéssemos ser perdoados pelos erros que fizemos e temos feito e infelizmente podemos vir a fazer. Uns pensam, não, então pronto, então eu faço errado e depois peço perdão e está tudo bem. Ouça, você acha que isso é lógico? Isso é ter falta de temor a Deus. No Novo Testamento há uma passagem bíblica. Há pelo menos duas passagens bíblicas em que Deus mata pessoas. E uma das pessoas mentiu contra o Espírito Santo. Mentiu que tinha vendido uma propriedade por um determinado valor e depois, no entanto, não tinha sido esse o valor, tinha sido outro valor mais alto. Mas é que o apóstolo Pedro, sabe o que é que disse? Mas a propriedade não estava na tua mão.
Não podias fazer com ela o que quisesses. Não podias só ser dado um quarto, ou metade, ou não ter dado nada. Estava na tua mão. Mas, no entanto, mentiste com o teu Espírito Santo. E estes estão à porta aqueles pés que te vão enterrar. Morreu ele e depois chegou a mulher, fizeram-lhe a pergunta. Mentiste com o teu Espírito Santo e estão à porta aqueles que enterraram o teu marido e te vão enterrar a ti também. E ela morreu na hora. Será que nós temos temor a Deus o suficiente para saber o que estamos a fazer? Entenda uma coisa, Deus tem feito tanto por nós, tanto, 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 que cabe a nós entender a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é nós sermos em todas as coisas mais que vencedores. Mas para sermos mais que vencedores, temos que acreditar, aproximar-nos de Deus, crer que Ele existe, crer que Ele nos vai abençoar e não duvidar. Não duvidar. Não duvidar nunca que Ele vai operar nas nossas vidas. Mesmo quando as coisas ficam pior. Mesmo quando nós olhamos para as circunstâncias e não vemos solução alguma. Mesmo quando todos à nossa volta dizem que não dá. Você tem que dizer e lembrar sempre a última palavra de Deus. Não é dos homens. Quantos já me disseram que não? Quantos já me disseram que não é possível, não dá? Eu não lhes disse nada, eu só disse, para mim, a última palavra do meu Deus. E porque eu honrei a Deus, confiei em Deus, Ele abriu as portas que era para abrir. E aquilo que não era perante os homens, tornou-se, o que era não perante os homens, tornou-se o sim perante Deus. Não olhe para as circunstâncias, ouça, porque o diabo tem uma mania de pintar as coisas muito más. Pintar que não há solução, que não dá, e agora vai ser assim, vais ter que viver assim, e agora não vai ser, vai ter que ser até ao final da tua vida sempre assim, e ele vai pintar o pior. Ou você se agarra a Deus e não o larga até ao fim, e confia nele, e continua a confessar a bênção e não a maldição. Porque esta é outra das coisas, mas já lá vamos. Porque a dúvida, a fé, são expressas por palavras. Quando você diz em sua casa, à sua esposa, ao seu esposo, quando você diz amor para ele, quando você chama meu amor, sabe o que é que você está a criar? Está a criar uma ligação forte com essa pessoa. Não pense que são só palavras. Não, não é só palavra. É as palavras. Entenda que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Em tudo. Se você vir em Gênesis, os primeiros versículos da Bíblia, e Deus falou, haja luz e houve luz. Quantas coisas nós estamos a falar negativas para as nossas vidas e estão a acontecer? Quando nós deveríamos estar a falar o que é positivo, o que é luz para as nossas vidas, para que a bênção possa chegar até nós. Para que nós não limitemos a Deus nessas coisas. Veja o que está aqui escrito. Vamos a Provérbios. Provérbios 18,
20. Ouça, há montes de passagens bíblicas onde a palavra de Deus expõe e diz para nós falarmos a bênção e não a maldição. Eu não chegava uma hora de reunião para falar quantos números de versículos que existem, que Deus insiste constantemente sobre isso. Mas veja o que está aqui escrito. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você fala. Ah, não, mas eu disse sem querer. Eu volto a dizer. O que você fala. Ah, mas foi sem intenção, foi só uma brincadeira. O que você fala está a influenciar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Você está a ouvir. Então, o que é que eu devo fazer? Olha, se calhar mais vale calar-se. A Bíblia diz que o tolo fala e aquele que tem sabedoria cala-se. Porquê? É a sua vida, é a sua saúde, é as suas finanças, é o seu casamento, é os seus filhos que estão em causa. A morte e a vida estão no poder da língua. Versículo 21, de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que nós falamos faz toda a diferença nas nossas vidas. É uma das causas principais de o estabelecer limites a Deus, de impedir Deus de operar. Você está a dizer, alguém fala palavras e Deus não pode operar por causa disso? A palavra de Deus diz, criei, por isso falei. Quando você crê em alguma coisa, vou-lhe dar um exemplo. Vamos falar de uma dor, uma dor num sítio qualquer do seu corpo. Você tem uma dor. Você fala a dor. Você está a fazer várias coisas. Você fala a dor porque crê e está a sentir a dor. E crê nela porque está a senti-la. Por isso fala. Você está a estabelecer fé em algo negativo para a sua vida. Não só você está a dizer porque está a sentir, mas também está a estabelecer uma coisa para a sua vida, para ficar na sua vida. Eu dei o exemplo que eu me alajei neste braço. Eu não conseguia levantar o braço mais que isto. Tudo o que era para cima já era dor. E eu todos os dias tinha que levantar mais alto, todos os dias, para pendurar o cinturão que eu usava no trabalho e que eu chegava a casa e pendurava. E todos os dias, quando eu pendurava o cinturão, eu sentia a dor. Não sabe o que é que eu falava? Obrigada, Pai, obrigada, Pai, obrigada, Pai, que eu estou curado no nome de Jesus. Eu sentia a dor, mas eu falava a fé. Eu estava a sentir a dor, mas eu falava a fé. Obrigada, Pai, que eu estou curado no nome de Jesus. E o que é que aconteceu? Exatamente o que você vê. O braço funciona.
Tudo na sua vida vai mudar porque você vai falar. E você vai estar, em vez de impedir Deus, em vez de estabelecer limites a Deus, você está a abrir portas para Deus, para Ele poder operar na sua vida. Eu não lhe vou dizer que será fácil. Nunca será fácil. Mas vou-lhe dizer, quando você tiver a vitória, você vai dar glórias a Deus como nunca vai dar. Isto é tão verdade. Veja. Oh, glória. Eu sei que é Lucas 1. Vamos por aí. É Lucas 1,19. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 1,19. Eu quero situar tudo o que aconteceu até aqui, até chegar a este versículo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que Zacarias, sacerdote, já com alguma idade, a sua mulher chamava-se Isabel, e ambos nunca tiveram filhos, porque Isabel sempre foi estéril. Mas eles já tinham alguma idade. E calhou a vez de Zacarias ir ao santo lugar, Santo dos Santos. Lugar onde se entra só uma vez por ano. Se entra sozinho. Onde se entra com guizos nos pés e uma corda amarrada ao outro pé. Porque se ele morresse lá dentro, ele tinha que ser puxado de lá de fora, não podiam entrar para ir buscá-lo. Ele de vez em quando estava a bater o pé para se ouvir os guizos para saber que ele estava vivo. Calhou a vez dele entrar no lugar santo dos santos. E quando ele entrou, ele viu um anjo. E ele virou-se e disse, Lucas 1,19, e respondeu o anjo e disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para dar-te estas alegres novas. O que é que aconteceu? Que alegres novas foram estas? Ele ia ter um filho. Ele ia ter um filho. A mulher dele, já com alguma idade, que sempre foi estéril, ia dar à luz agora um filho. O nome do menino seria chamar João. Estava um anjo a dizer para ele. E ele iria abrir o caminho do Senhor. Que viria a ser o João Batista. Então e Zacarias, como é que levou a notícia? Ficou alegre e contente? Não. Duvidou. E expressou por palavras no versículo 18. Lucas 1,18 diz, e disse então Zacarias ao anjo, como saberei eu isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada a idade. A dúvida falou. E o anjo disse, eu vim trazer estas alegres novas. E agora veja o que é que o anjo lhe disse. Versículo 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento da criança. E quando a criança nasceu, perguntaram qual seria o nome. E ele imediatamente foi buscar uma tábua e escreveu João. E todos ficaram de boca aberta, porque ninguém na família nunca se chamou João. E quando ele escreveu João, ele se abriu, ele levava e mas porquê que o anjo diz, eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que aconteçam estas coisas? Porquê?
porque ele, com as palavras dele, iria impedir que a criança nascesse, ou até iria dar a possibilidade do diabo entrar e matar a criança ainda dentro do ventre. Você diz, não, mas Deus podia impedir. Mas como? Veja a Bíblia, leia a Bíblia. O que nós falamos vai influenciar a nossa vida. A Bíblia Sagrada fala isso constantemente. Vê-se homens e mulheres que por causa de mudar a sua maneira de falar foram abençoados. Ouça, Abraão e Sara, Deus mudou-lhes o nome. 1 ano antes mudou-lhes o nome. Para quê? Para que ao eles mudarem o nome, eles pudessem ter outra maneira de se ver. Ele tinha 100 anos agora, tinha 90, ele, na altura tinha 99 anos. A mulher, também avançada a idade, já tinha deixado o costume das mulheres, era impossível dar filhos. Impossível dar filhos. Mas a Deus tudo é possível. E mudou-lhes o nome, agora tu já não és Abraão, Abraão. E a tua mulher era Sarai, já não é Sara, já não é Sarai, é Sara. Porquê estas mudanças de nomes? Porque os nomes têm significado. E quando Deus mandou para Abraão, era pai de nações, mãe de nações. Quando eles disseram a primeira vez e chamaram o nome uma ou outra em público, todos eles pararam e ficaram a olhar para eles. Mas eles nem sequer têm um filho, como é que são pai de nações? Mas essa era a visão de Deus para as suas vidas. E eles estavam a falar a visão de Deus para as suas vidas. E ao tempo indicado, lhe nasceu um filho, Isaac, o filho. O que nós falamos vai influenciar as nossas vidas, vai mudar as nossas vidas, vai mudar completamente a nossa trajetória, vai trazer a bênção ou a maldição para as nossas vidas. É os limites que você está a pôr a Deus na sua vida. Cada vez que você fala mal, cada vez que você diz que não dá, cada vez que você diz que não é possível, nunca vai acontecer, nunca vai dar. Eu não consigo, eu não vou, não vai funcionar, não tenho forças. Eu quebro todas estas palavras que eu disse agora, negativas, em nome de Jesus na minha vida, pois eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso, eu tudo consigo. Eu sou abençoado em todas as áreas da minha vida, no nome de Jesus. Eu estou curado, eu estou abençoado financeiramente, no nome de Jesus. Em todas as áreas da minha vida eu estou abençoado, no nome de Jesus Cristo. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não vemos, a nossa atitude de fé faz abrir todas as portas nas nossas vidas. Eu quero recapitular, buscar a Deus, ter fé em Deus, confiar nele, não duvidar e dizer sempre as palavras certas. Por favor, não limite Deus na sua vida. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se de Deus. Confie em Deus. Às vezes já aconteceram quantas coisas impossíveis na minha vida. Mas eu sei que ainda não acabou. Ainda não morri. Portanto, até à altura de eu partir deste planeta, até lá, muita coisa vai acontecer. Mas se nós limitamos a atuação de Deus, vamos limitar as bênçãos na nossa vida. Vamos impedir que chegue até nós
Aquilo que Deus tem preparado para nós, para cada um de nós. Porque Ele quer bênçãos na nossa vida. Ele quer nos tornar mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida. Ele não nos chamou para sermos derrotados, para vivermos como derrotados, mas para vivermos como vitoriosos. Mas isso vai depender do que nós falamos. Se estamos a duvidar ou não. Se estamos a ter fé. Ou se paramos de buscar a Deus. Porque começa sempre por aí. Parar de buscar a Deus. Você para de orar, para de buscar. A sua fé vai se gastando. Depois você duvida e começa a falar negativo. E começa a perder. Então, você é um cristão, sim. Você aceitou Jesus, sim. Mas você não vai ter e não está a ter uma vida vitoriosa. Porque dúvida. Porque fala a dúvida. Porque fala a descrença. Você não se está a tornar um mais que vencedor, mas um mais que perdedor nesta terra. Depois colocam-lhe coisas. O diabo depois vende pessoas assim, ainda que lhe coloca problemas. Problemas na saúde, problemas nesta área, naquela área. E eles tentam resolver de qualquer forma. E depois chegam a uma altura e dizem, mas porquê é que Deus não me ajuda? Houve um pregador que disse que o cristão tinha duplamente. O que é que ele queria dizer com isto? Ele queria dizer que eles... Existe um termo para isto, não é? É uma doença. Não é esquizofrenia, é outra doença, em que a pessoa tanto parece estar bem como depois mal. É impressionante. Nós acreditamos em Deus, cremos em Deus. E há alturas da nossa vida que falamos exatamente o contrário. Falamos a descrença, a dúvida, falamos que não, então Deus esqueceu-se de mim, Deus se afastou de mim. Você alguma vez pensa que Deus se afastou de si? Você está completamente errado. Nunca, nunca, jamais. Agora lhe digo uma coisa. Nós, com as nossas palavras, já muitas vezes afastámos Deus. Muitas vezes. E Deus não vai impor a sua vontade sobre a sua vida. Porque é a sua vida, suas decisões. Por isso é que ele disse, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mas é a tua decisão, as tuas palavras. Ouça aqui o que deve ouvir. Ouça, eu lembro-me, ao princípio de eu ser guarda noturno, eu lidei com guarda noturno. E era complicado, porque ele só falava coisas negativas. Eu saía de lado de rastros. E eu nem sequer tinha aceito Jesus na altura. Eu tinha 21, 22 anos. Eu tinha... devia ter para aí 22 anos. Eu tinha uma idade... Era muito novo. Mas eu, quando ele só falava derrota, só falava tristezas, problemas que estavam a acontecer na família dele. E eu saía de lado de rastros. E eu não sabia, pronto, sabia porquê, mas comecei a lidar menos com ele e as coisas ficaram mais leves. Quando eu conheci a palavra de Deus, a vontade de Deus, eu comecei a perceber o que é que eu ando a ouvir. A minha pergunta é o que é que você anda a ouvir? Ouça, você anda a ouvir derrota, anda a ouvir doenças, anda a ouvir problemas.
lê a palavra de Deus, não busca a Deus, não confia em Deus, não ouve, o que é que você acha que vai acontecer na sua vida? Há um provérbio em Portugal que diz assim: diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem tu és. Se você está com aqueles que só falam derrota, só falam desgraça, só falam problemas, você vai acabar por ficar igual a eles. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem é. No entanto, só se afastar dessas pessoas. Ouça, querem ver que é tão verdade? Vamos a Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Olha o que está aqui escrito. Olha o que está aqui escrito. Primeiro salmo da Bíblia. Bem-aventurado o homem, o varão que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas e a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Este é o homem que decidiu de se afastar de pessoas que falam coisas más, pessoas que não falam o que é correto, de pessoas que só falam desgraças. E decidiu confiar mais na palavra de Deus. Este homem, esta mulher, vai garantidamente prosperar. Porque na estação própria vai dar o seu fruto. Por favor, não limite Deus. Não limite Deus. Continua a buscar a Deus. Aumenta a sua fé, ouvindo mais da palavra de Deus, na confiança em Deus. Não duvide. Expulsa a dúvida da sua vida. Como se fosse de um espírito maligno. Expulsa a dúvida. Creia. E fale o que é correto. Fale o que é correto. Não limite Deus na sua vida. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. No nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te pedimos perdão porque já fizemos montes de asneira. As nossas palavras muitas das vezes não foram boas. E por isso te pedimos perdão. Ajuda-nos a melhorar. Nós agora te buscamos a ti e clamamos pela tua ajuda, Senhor. Para que falemos as palavras certas. Para que falemos as coisas grandes que queres para as nossas vidas. Para que não haja impedimento algum. Te agradeço, Senhor. Tudo em minha casa funciona sempre bem. Nunca vou falar mal. Eu nunca vou falar mal de nada, nem dos meus carros, nem do meu trabalho, nem de nada. Não vou falar nada de mal. Só vou falar tudo de bem. E o bem vai vir até mim constantemente, no nome de Jesus. É isto que eu creio. É isto que eu falo. E é isto que eu tenho, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém. Muitas bênçãos. Amém.